2 minutos para a candidata Suzete Chafim. Obrigada pela pergunta. Com certeza não. Essa obra já começou com um erro capital, que foi desrespeitar aqueles comerciantes que ficaram ali na antiga rodoviária, entregues à própria sorte. Muitos estão falindo porque o comércio se invadiu dali. Então, nós não faríamos assim. Inclusive, a população de Jacareí esperou 30 anos por uma rodoviária, para agora ter esse arremedo de rodoviária, fizéssemos uma coisa bem feita, uma coisa melhor. A rodoviária nova vem e sacrifica a vida de quem tem que pegar ônibus. Todo mundo sabe que em Jacareí não existe o bilhete único. E quem precisa atravessar a cidade, quem precisa chegar na rodoviária de dia, quem vai para São Paulo, para São José, tem que caminhar muito para pegar ônibus, porque a dita integração do ônibus do Jardim Luiza demora muito, porque o transporte de Jacareí está comandado pela JTU, que são os amigos do atual prefeito. Então, nós não teríamos feito assim, porque a população de Jacareí merecia e merece uma rodoviária de respeito, digna do seu tamanho, da sua pujança. E nós queremos dizer que nós vamos construir os terminais urbanos para abrigar essa população que fica nos pontos de ônibus que não tem. Precisa ter um terminal urbano, jornalista, para que a população possa reconhecer. Toda a cidade tem rodoviária nova, rodoviária velha. Por que Jacareí não pode ter? Por que Jacareí se joga ali, a população naquele ponto de ônibus sem abrigo, ali onde era a antiga rodoviária? Então, está todo mundo reclamando e com justa razão, porque é o dinheiro do povo que é usado sem consultar o povo de modo incorreto, e nas prioridades que o prefeito fala, ele escolhe as prioridades. Ele diz, vocês estão falando de obras mirabolantes, mas ele também promete e não cumpre. Estão aqui sendo cobrados das promessas que faz e não cumpre. Então, é preciso ter seriedade e fazer a coisa correta. Rodoviária de Jacareí realmente nos envergonha, não nos dignifica. 10 segundos. Ok, candidata, agora obrigatoriamente quem comenta é o candidato Adriano da Ótica. 1 minuto, candidato. Bom, eu entendo que tudo precisa de um planejamento. Quando tirou a rodoviária do antigo terminal e levou mais distante, precisava fazer a integração. Uma integração hoje não da forma que está sendo feita. Por 30 minutos, você saindo da sua origem de trabalho, da sua origem do seu bairro e vindo até o centro. Se passar de 30 minutos, você não consegue embarcar. Muitas das vezes o micro-ônibus anda com 2 pessoas, não tendo a integração e fazendo a população gastar mais. Isso é preciso ser revisto. Eu tenho como proposta usar a antiga rodoviária para fazer um terminal ali, para receber essa integração. Você vai ter a oportunidade de sair do seu destino, descer no centro da cidade, se precisar embarcar numa outra linha, você vai sem pagar mais nenhuma passagem. Porque isso é dar dignidade para o trabalhador. É humanamente impossível você construir uma rodoviária e não fazer o planejamento de embarque e desembarque. 1 minuto para a réplica do comentário da candidata Suzete Chafim. Bom, eu quero dizer à população de Jacareí que o terminal urbano vai ser construído no nosso governo para respeitar, em respeito à população. Nós vamos fazer com que o nosso projeto dinamize, crie condições para que a população volte a frequentar aquele espaço como terminal urbano municipal. Ônibus para São José, para Santa Branca, para São Paulo, tem que passar por ali, tem que ter abrigo para a população. E a falta de planejamento, a falta de ouvir a população, está no desrespeito que foi feito àqueles comerciantes que não foram ouvidos. Foram chamados, mas agora acabou, se virem, vocês têm que caminhar com as próprias pernas, foi o que aqueles comerciantes ouviram. E não é assim que se faz. Nós temos que ser sérios, temos que respeitar. O pessoal quer ouvir a população e vai respeitar, porque vai governar para o povo trabalhador, o povo que constrói a grandeza de Jacareí. O pequeno comerciante está aí entre eles e nós vamos valorizá-lo. O debate vai para mais uma parada. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Eleições 2012, você decide na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacareí. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si, com direito à réplica e à tréplica. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa perguntando agora é a candidata Suzete Chafim do PSOL. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o candidato Hamilton. 30 segundos. Candidato Hamilton, o transporte de Jacareí é caro e demorado e o PT sempre prometeu que ia acabar com o monopólio da JTU, que ia proporcionar transporte de qualidade para a população. Por que isso não acontece? Qual a sua proposta para o transporte de Jacareí? 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, a nossa cidade é a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba. Quando nós fizemos a concorrência pública do transporte, tecnicamente se comprovou que era impossível você dividir
o transporte da cidade com mais de uma empresa. Acredito que no futuro, com o crescimento da cidade, isso possa ser possível, porque nós temos uma cidade em que algumas linhas são deficitárias e outras são superavitárias. Portanto, uma cobre a outra. Isso foi baseado num estudo técnico, inclusive tivemos as audiências públicas e a senhora não participou. Teve a oportunidade, inclusive, de participar, de se posicionar, de questionar, de perguntar e não foi. Portanto, a gente continua investindo sim no transporte da cidade. Tanto é que a cidade de Jacareí é uma das poucas cidades aqui do Vale do Paraíba que praticamente toda a sua frota é adaptada para o portador de deficiência. Nós temos 28 linhas, nós estamos melhorando algumas linhas, estamos reforçando o sistema. Até o final do ano passado, 30% das nossas linhas, as principais, não conseguiam cumprir os seus horários no horário de pico. Tomamos medidas na área central de trânsito, melhorar o fluxo no trânsito, alternamos as paradas do ônibus, fizemos todo um trabalho com planejamento e nós hoje temos menos de 2% dos ônibus que não conseguem cumprir o seu horário, ainda que no horário de pico. Portanto, eu acho que o transporte é um desafio permanente. Ele está relacionado com o crescimento e o desenvolvimento da cidade. A cidade de Jacareí não vai somente crescer no centro da cidade. Nós estamos descentralizando o crescimento da cidade e é isso que nós queremos, que as pessoas tenham serviços mais perto de casa. A gente precisa diminuir a necessidade das pessoas de deslocamento ao centro da cidade, porque todos que são de Jacareí, você que está nos assistindo sabe, a cidade de Jacareí é uma cidade antiga, um sistema viário muito estreito. Portanto, todas as medidas possíveis na área central nós fizemos e isso está ligado à melhoria do transporte público e do transporte individual. Portanto, os desafios da cidade tendem a aumentar daqui para frente e é isso que você vai encontrar no meu programa de governo. 1 minuto para a réplica da candidata Suzete Chafim. Isso foi há 12 anos, esse estudo que foi feito. Se a cidade cresce, essa realidade já mudou. E nós não garantiríamos esse contrato, esse acordo com a JTU. Até 2024, como o PT fez, de olho fechado, garantindo para a JTU ganhar dinheiro à custa da população. É por isso que nós estamos dizendo que vamos sim municipalizar o transporte coletivo de Jacareí, porque é possível. Prometem, prometem e não cumprem. E olha, prometiam. Nós vemos que o transporte é uma saída, o transporte de qualidade tem que ser usado para que a população seja estimulada a deixar o carro em casa e ir de ônibus para o trabalho, desafogando o trânsito. O trânsito de Jacareí está um caos e essa é uma saída, dar transporte de qualidade, acabar com esse conchavo, se não é mais um acordo, é um conchavo com a JTU, que garante para ela até 2004 explorar o povo e não dar o passe livre, que é possível, nós vamos dar o passe livre para o estudante, para o desempregado, para o idoso, que em Jacareí tem o passe livre só a partir de 65 anos e nas outras cidades a partir de 60 anos. Isso é possível, nós vamos fazer. 1 minuto para a tréplica do candidato Hamilton. Eu queria aproveitar esse momento aqui primeiro para dizer que eu tenho um orgulho enorme do meu vice-prefeito, o Dr. Adel, um pediatra na cidade há mais de 20 anos, querido por centenas de pessoas pelo trabalho que desenvolve na nossa cidade. Portanto, eu ouvi críticas aqui ao Adel e eu quero dizer que eu tenho o maior respeito por ele. Quanto ao pronto-socorro, que também foi muito falado aqui, eu não tive oportunidade, pronto-socorro, o projeto está em licitação, o recurso é do governo federal, já temos o local e por isso eu fico ouvindo muitas colocações aqui sobre pronto-socorro, mas nós já estamos com a obra sendo licitada. Por isso que nós temos um programa de governo com propostas viáveis e é isso que eu quero que você conheça, o nosso programa de governo. Enfim, muita que se fala de transporte, de trânsito, mas pouco se conhece da cidade. Nós temos desafios, não negamos que a cidade nos impõe desafios todos os dias. Mas um discurso aqui, não só dessa candidata, como os dos demais, que nós vivemos um caos, você que está em casa sabe que isso não é verdade, que a cidade melhorou muito. Seguimos com o debate e agora é a vez da pergunta do candidato Adriano da Ótica. Para quem vai a pergunta, candidato? Quero fazer para o Isaías. Pois não, 30 segundos. Isaías, o candidato Hamilton soltou no boletim oficial uma construção de um pronto-socorro no boletim do dia 4 de agosto, de uma licitação de concorrência 09 de 2012. Contratação de uma empresa para construir uma UPA. E eu queria dizer que é impossível construir um pronto-socorro, sendo que você soltou uma licitação para construir uma UPA. Como que você pode agora prometer um pronto-socorro? 2 minutos para a resposta, candidato. O que aconteceu? Na verdade, o candidato Hamilton, como prefeito, encaminhou para o Ministério da Saúde um pedido de financiamento de uma UPA infantil. O projeto era tirar a UPA infantil da Senador Joaquim Miguel e colocar nesse novo prédio. Quem for lá só tem o terreno, só tem o terreno, não tem nada. Tem o terreno, tem a planta, tem o desenho, como tinha em 2004, em 2008, em 2000. E no meio da campanha, ele percebeu
que o tema da saúde seria importante e para salvar, tentar salvar o seu mandato, o que ele fez? Ele transformou o projeto de UPA infantil em pronto-socorro e entregou o pedido de aditamento do pedido do Ministério da Saúde ao ministro da Saúde. Aliás, o ministro da Saúde esteve em Jacareí, no tempo que a Santa Casa estava em greve. Ele devia ter aproveitado e ter ido lá na Santa Casa olhar a situação das pessoas. Ele foi recebido num coquetel, tirou foto com o Hamilton, tirou foto com os candidatos a vereadores, gravou o depoimento, mas olhar a situação da Santa Casa, olhar a situação das pessoas e trazer verbas efetivas, isso não foi feito. Durante a campanha, ele transformou o que era uma UPA infantil em pronto-socorro, que não existe nada, só o terreno vazio. É preciso ser um pouquinho mais sério. Não repetir promessas em 3 eleições sucessivas, como se o povo não percebesse que não há efetivo compromisso com a saúde. Gente, 12 anos é muito tempo para fazer um pronto-socorro. Com o dinheiro que ele gastou em publicidade, daria para fazer o pronto-socorro e modernizar a Santa Casa, se a saúde fosse prioridade. Mas não é para esse governo. E você que acompanha o sofrimento diário das pessoas na Santa Casa, quem família de Jacareí não teve nos últimos anos um drama na sua família? Precisa dar prioridade para a saúde e isso nós faremos. 1 minuto para a réplica do candidato Adriano da Ótica. Bom, nós separamos uma área do Morro do Cristo de 150 mil metros que está totalmente abandonada. O prefeito Hamilton, numa sabatina, disse que lá tem problemas ambientais. A gente não pode construir o hospital municipal lá. Agora pergunto, correu e apresentou uma construção de uma creche. Ora, se não pode ser construído o hospital, porque se é o problema de mudança de área, isso, como prefeito, é só mandar a Câmara e fazer a mudança. Se o problema ambiental serve para o hospital, também serviria para a creche. Então, não está batendo isso daí. Nós estamos propondo, sim, criar um espaço turístico no Morro do Cristo, que está abandonado, aproveitar e regularizar aquela área que foi mexida e deixada toda degradada e construir, sim, por módulos, o hospital tão sonhado para a população. Porém, do outro lado da ponte do São João, porque não tem um investimento público à altura. Nós construindo o hospital, vem atrás disso, vários outros investimentos, inclusive o Corpo de Bombeiro, que nós vamos fazer uma parceria com o governador Geraldo Alckmin, que já há muito tempo a cidade precisa. Tempo esgotado, 1 minuto para a tréplica do candidato Isaías Santana. Eu quero aproveitar esse momento para dizer outra coisa que é fundamental. O candidato Hamilton costuma dizer que as nossas propostas não são realizáveis. Provavelmente ele fala isso pensando nele mesmo, porque em 2008 ele prometeu 12 avenidas para Jacareí. Quem quiser, pegue o programa de governo dele. Dessas 12, ele fez uma, tem 2 em andamento, portanto deve 9. Ele colocou essas 9 no novo programa de governo e hoje são 14 obras. 14 obras viárias ele colocou no programa de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Nós priorizamos. Nós vamos fazer a terceira ponte, vamos fazer as vias necessárias para o acesso da terceira ponte e vamos fazer também a marginal Anilo Máximo para resolver aquele problema de congestionamento no quadrado da Light. Essas são as 3 obras viárias prioritárias para nós. Governar é definir prioridade e fazer. Ser humilde, só 3, mas serão feitas. Seguimos com o debate, inclusive com o candidato Isaías Santana. Sua vez de perguntar, candidato, para quem vai a pergunta? Adriano. Adriano da Ótica, 30 segundos. Vereador Adriano, nós conhecemos o seu trabalho excelente como fiscal, como acompanhante do que acontece na cidade. Eu gostaria de ouvir seu comentário a respeito de uma coisa que a gente ouve muito na cidade, a tal da indústria da multa. Ela existe mesmo ou isso é fantasia? Quer dizer, o motorista de Jacareí é menos eficiente que o motorista das outras 10 cidades? segundos. Ok, 2 minutos para a resposta, candidato Adriano.